Entramos na segunda-feira da terceira semana do alimento diário. Nessa semana aprenderemos sobre o que é ser um dispensador da graça de Deus. Deus confiou ao apóstolo Paulo o evangelho da incircuncisão. Apesar de tanta oposição, ele foi fiel em cumprir sua missão. E os gentios também tiveram acesso à graça salvadora de Deus. Paulo foi um dispensador das riquezas insondáveis de Cristo. Nos dias atuais, Cristo continua usando os apóstolos fiéis para dispensar suas riquezas a seu povo por meio da palavra profética. É dessa maneira que o Senhor preenche a igreja com suas riquezas e a conduz a cumprir sua vontade com simplicidade e total obediência, a fim de obter sua habitação no Espírito. Nessa segunda-feira, o título é Preparando o Descanso do Senhor. O versículo proposto é: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Hebreus 4:11. No momento em que a igreja, o corpo de Cristo, for encabeçada por Cristo, plenamente preenchida com a sua vida e natureza, Deus terá sua habitação, seu lugar de descanso. Como nós vemos, Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis 2, de 1 a 3. Deus quer descansar e também quer dar-nos descanso. A velha geração, tirada por Deus do Egito, com mão poderosa, não entrou na boa terra por incredulidade e desobediência. Em Hebreus lemos: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, nós vemos que resta um descanso em Hebreus, capítulo 4, nós vemos que resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. Esse descanso virá quando terminarmos o trabalho de edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, e estivermos revestidos do novo homem, sendo Cristo tudo e em todos. E então o meu sentimento nessa segunda-feira, e mesmo nos alimentos passados, uma coisa tem me intrigado, tem sido usado muito a palavra fé. E nós, desde pequenos, nós aprendemos a enxergar esse mundo através dos nossos 5 sentidos somente, a visão, a audição. E são sentidos terrenos, E a nossa cultura, a nossa educação, a sociedade em que vivemos, nos molda, nos forma, nos dá muitas informações do que é possível, o que não é possível. E se nós andarmos simplesmente usando os nossos sentidos, o nosso conhecimento, a nossa cultura, nós jamais iremos alcançar
o que está reservado, já foi doado para nós. Nós vimos em Efésios, né? As riquezas insondáveis de Cristo, né? Fomos abençoados nas regiões celestiais. E nós, para alcançarmos todas essas riquezas, para podermos sermos aqueles, né, que dispensa a graça de Deus para as pessoas, nós temos que usar a fé. E nós vemos que Jesus, antes dele curar alguém, ele sempre fazia uma pergunta, né? Você crê que eu posso te curar? Jesus podia curar a pessoa mesmo se ela não cresce. Isso é fato, né? O Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Mas por que aquela perguntinha, você crê? Então isso tem ganhado o meu coração, né? Que ele estimulava a todos ali, os discípulos, a usarem a fé. E não usarmos a nossa inteligência, o nosso olhar, o nosso julgamento, o que aprendemos, né, desde pequenos. Não. Além de tudo, né, crermos na sua palavra, sermos obedientes a ela e usarmos a fé. Quando nós usamos a fé, nós tomamos posse das riquezas insondáveis de Cristo e podemos ser alguém que pode levar, né, dispensar essas riquezas para as pessoas. Boa semana para os irmãos. Jesus é o nosso Senhor.